Vamos voltar para as ruas de São Paulo. Beatriz Manfredini vai trazer agora para a gente os detalhes sobre a já falada, Beatriz, Pesquisa Quest hoje aqui no Jornal. Desafio para você trazer outros pontos importantes dessa pesquisa. Eu ouvi vocês falando, Lívia, agora a gente vai um pouco mais a fundo, vamos falar também de segundo turno. Vamos começar com um resumão, dessa pesquisa Quest, que está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 00281/2024, que ouviu cerca de 1.200 pessoas. Do dia 15, o último domingo, então ainda antes do debate fatídico ali da cadeirada, e terminou ontem, terça-feira, dia 17 de setembro, a primeira pesquisa, então, já com os efeitos ali daquela cadeirada de Datena em Pablo Marçal. A gente permanece com um empate técnico triplo, então, entre Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, e Pablo Marçal, do PRTB, mas com algumas alterações, Enquanto Ricardo Nunes permaneceu estável em relação à pesquisa anterior, Guilherme Boulos cresceu, Pablo Marçal caiu alguns pontos e nós temos também Datena, depois de uma trajetória grande de quedas, subindo depois dessa cadeirada. Vamos mostrar então os dados, primeiro para a gente falar da pesquisa de intenção de voto de primeiro turno, então a pesquisa estimulada, quando todas as opções de candidatos são apresentados, são mostrados ao eleitor. Lembrando que a margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos no caso da pesquisa Quest. Nós temos, então, em primeiro lugar, na pesquisa de intenção de voto, com 24% das intenções, Ricardo Nunes, o atual prefeito e candidato à reeleição pelo MDB, seguido de Guilherme Boulos, do PSOL, com 23% e de Pablo Marçal, com 20%. Apesar de, numericamente, a gente ter, então, Ricardo Nunes na frente, depois Guilherme Boulos e Pablo Marçal, dentro da margem de erro, 3 pontos para mais ou para menos, os três estão tecnicamente empatados. Depois, nós temos José Luiz Datena, então, do PSDB, que apresentou crescimento depois da cadeirada, como a gente comentou, de 2 pontos, tinha 8% na pesquisa anterior, Quest, agora tem 10%, e Tabata Amaral, do PSB, com 7%. Marina Helena, do Novo, pontuou com 2% das intenções de voto. Os outros candidatos, João Pimenta, Bebeto Haddad, Ricardo Senesi e Altino Prazeres, não pontuaram ou pontuaram com menos de 1% das intenções de voto. Nesse cenário de primeiro turno, os que não sabem ou não responderam à pesquisa são 7%, assim como os brancos e nulos, que também são 7%. Agora a gente tem 3 cenários, 3 testes aí da Quest para possíveis segundos turnos. Vamos começar com o primeiro cenário, então, entre os 2 primeiros colocados, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. Nesse cenário, Ricardo Nunes leva a melhor, tem 46% das intenções de voto contra 35% de Guilherme Boulos. Nessa pesquisa, os brancos e nulos são 13% das intenções de voto e os que não sabem ou não responderam, 6%. Em um segundo cenário de segundo turno, entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, Ricardo Nunes também vence, tem 47% das intenções de voto contra 27% de Pablo Marçal. Entre Nunes e Marçal, os brancos e nulos são 20%, de acordo com a pesquisa, e os que não sabem ou não responderam, 6%. Para a gente fechar, um terceiro cenário possível aí de segundo turno entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal, Guilherme Boulos ganha com 42% das intenções de voto e Pablo Marçal fica na segunda colocação com 36% das intenções de voto. Nesse cenário, nós temos brancos e nulos 17% e os que não sabem ou não responderam ao questionamento são 5%. Lívia. Obrigada pelas informações. Beatriz Manfredini, que volta daqui a pouquinho com mais notícias aqui de São Paulo. Amanda e Beraldo, vamos analisar então outros aspectos desse levantamento. A gente até tocou na entrevista, Amanda, com o professor Clever, mas eu quero te ouvir sobre isso, sobre o fato dessa pesquisa trazer uma oscilação negativa de 3 pontos para Marçal em intenções de voto e uma oscilação positiva de 2 pontos para Datena e os índices de rejeição. Para não me estender, não vou trazer
trazer os números, mas vou revelar as tendências aqui. Desde a pesquisa anterior, rejeições de Nunes e Boulos oscilaram para baixo, mas dentro da margem de erro, e a de Marçal oscilou para cima, 4 pontos, Amanda. É isso, Lívia. Você sabe que eu estava me debruçando justamente sobre esses números da rejeição. A rejeição do Marçal era 29% em julho, chegou a 45%. Veja como sobe rapidamente, vertiginosamente, à mesma medida que sobem as intenções de voto em Marçal, do outro lado, ele gera uma enorme rejeição. E esse sempre foi o desafio do candidato, porque todas essas lacrações, essas viralizações, essa agressividade que ele mostra nos debates, nas ruas, nas redes sociais, sim, ela gera mais conhecimento, tanto que a taxa de conhecimento dele aumenta muito, em torno da metade do eleitorado não sabia quem ele era em junho, e hoje só 19% das pessoas não sabem quem é Pablo Marçal. Por outro lado, você gera a rejeição principalmente no eleitorado feminino. Quem são os eleitores de Marçal? São jovens e homens, principalmente nessas duas categorias. E outra coisa interessante também, Lívia, se apontar, é que há uma reversão de tendência no eleitorado evangélico. E aí eu não atribuo nem a cadeirada, eu atribuo ao movimento que começou antes, desde o 7 de setembro, em que Silas Malafaia compra uma briga pública com o Marçal, troca críticas com ele, e críticas duras, acusações na internet, nas redes sociais, e, por outro lado, os pastores nos templos evangélicos em diferentes igrejas pregam abertamente, votam em Ricardo Nunes e contra Pablo Marçal. E o que acontece nessa pesquisa da Quest? Ricardo Nunes chega a 30% das intenções de voto no eleitorado evangélico, Marçal, que estava em 31%, chega ao pico no 31%, começa a cair um pouquinho, oscilar negativamente para 29%. E o Nunes continua, a curva do Nunes, essa que é importante no retrato, no filme das últimas pesquisas, é que o Nunes vai galgando muitos degraus nesse eleitorado evangélico, conquistando cada vez mais. São alguns recortes da pesquisa para ficarmos atentos, porque isso pode mostrar uma tendência de estabilização maior na votação de Nunes. Mas, de qualquer forma, gente, o jogo está muito embolado. Os três continuam tecnicamente empatados nesse pelotão da frente, Nunes, Boulos e Marçal. Pois é, o que assustou a cena política de São Paulo foi a ascensão de um candidato estranho ao universo político, que contava com uma arma que era desconhecida dos demais, que é essa capacidade de divulgar seus conteúdos, de gerar relevância em rede social, que hoje é um instrumento de contato com milhões de pessoas de forma silenciosa, anônima, que não precisa contar com os instrumentos tradicionais. E Marçal, então, ele rompe essas barreiras e aparece com uma intenção de voto muito relevante. Os demais candidatos, eles tiveram muita dificuldade de assimilar esse fenômeno e adotaram o caminho, talvez o único caminho possível, que foi proferir ataques ao Marçal, tirar a sua credibilidade, explorar o seu passado com episódios aí obscuros e tal, para elevar a sua rejeição, já que eles não teriam condições nem conhecimento para gerar uma máquina de relevância em rede social comparável a que Marçal tem, porque ele está investido nisso há muitos anos. Agora chegou a um ponto que o modelo Marçal vem cansando, enfim, as pessoas já riram, já ficaram impressionadas e já gostaram do meme e tal, mas isso também vai cansando ao longo da trajetória da campanha e agora vai se afunilando para chegarmos ao dia da eleição. E nesse momento o que a gente tem notado é que a máquina, da prefeitura, a máquina do poder, vem trabalhando de forma bem sucedida para manter as intenções de voto em Ricardo Nunes em alta. E isso pode atrapalhar os planos de Marçal de vencer essa eleição, fazendo uma ressalva que eu, pessoalmente, nem sei se o objetivo de Marçal é ganhar as eleições. Me parece que toda essa relevância, o aumento de milhões de seguidores que ele conseguiu nas redes sociais, vão fazer com que ele fature muito nos seus negócios privados. Talvez até uma vitória agora possa atrapalhar o seu plano de faturar.